Sabe, a história da segurança e da saúde no trabalho não é só sobre um monte de regras e leis. É, na verdade, uma baita saga de resiliência, de um progresso que nasceu em meio a dificuldades que a gente hoje mal consegue imaginar. Vamos juntos descobrir as histórias por trás de cada capacete, de cada placa de aviso que vemos por aí. Para começar, vamos encarar a realidade de frente. Esses números aqui contam uma história bem séria. Mesmo com todos os avanços, a gente ainda está falando de centenas de milhares de acidentes de trabalho no Brasil, todo ano. E cada número desses é uma pessoa, uma vida, uma família inteira que é afetada. Não é só estatística, né? É um alerta. Tá, mas o que exatamente está causando esses acidentes? A verdade é que não tem um culpado só. É uma mistura complexa de perigos. A gente tem, claro, a força bruta das máquinas e equipamentos, mas também tem aquelas ameaças que a gente nem vê, sabe? Como agentes químicos e biológicos. E olha só essa fatia enorme de outros, quase metade. Isso mostra que o perigo pode vir de onde a gente menos espera. Isso tudo faz a gente pensar, né? Com tanta tecnologia e tanto conhecimento que temos hoje, por que os locais de trabalho ainda são tão arriscados? E, mais a fundo, de onde veio a ideia de que proteger quem trabalha deveria ser uma prioridade? Para achar as respostas, a gente precisa voltar no tempo, lá para as raízes da indústria moderna. E a nossa viagem começa aqui, no meio do fogo e da fumaça da Revolução Industrial. Uma época que, por um lado, trouxe uma inovação incrível, mas, por outro, cobrou um preço humano altíssimo. Tenta imaginar a cena. Entrar numa daquelas primeiras fábricas, na Inglaterra, e sentir aquele calor absurdo das máquinas a vapor. Respirar um ar pesado, cheio de poeira e fumaça, sem uma janelinha sequer para ventilar. O barulho das máquinas era ensurdecedor, e as jornadas de trabalho pareciam não ter fim. Era um cenário de pesadelo. Tudo em nome do tal progresso. Agora, escuta só estas palavras. Elas foram tiradas de um relatório oficial do Parlamento Britânico. Degradados em sua qualidade humana. Uma vida arruinada. Pensa no peso disso por um instante. Não é só um texto antigo, é um testemunho real, chocante, do sofrimento que finalmente forçou a sociedade a perceber que alguma coisa precisava mudar. E a mudança veio. Mas não foi de uma hora para outra, não. Começou devagarinho. Em 1802, uma lei na Inglaterra deu os primeiríssimos passos, que hoje podem parecer óbvios, mas na época foram gigantescos. Pensa bem, um limite de 12 horas de trabalho, o fim do trabalho noturno para muita gente e a exigência básica de ter ar fresco no ambiente. Pode parecer pouco hoje, mas foi um passo revolucionário em direção a um pingo de humanidade no trabalho. Ok, agora vamos sair da Europa e trazer essa história aqui para o Brasil. Como que o nosso país respondeu a essa crise e começou a construir o seu próprio caminho para a segurança? A resposta está numa estrutura que é, olha, surpreendentemente forte. A jornada do Brasil tem seus próprios marcos importantes. Tudo começou lá em 1919, com a primeiríssima lei sobre acidentes. Depois, em 1943, veio a CLT e organizou a casa, criando uma base sólida de direitos. Mas o verdadeiro divisor de águas foi em 1978, com a criação das NRs, as normas regulamentadoras que levaram a proteção a um outro nível de detalhe. Pensa nas NRs como a espinha dorsal da segurança no Brasil. É o que sustenta todo o sistema. É um manual prático, sabe? Quer saber o jeito mais seguro de operar uma máquina? Tem o NR para isso. Precisa saber qual equipamento de proteção usar para mexer com produtos químicos? Tem uma NR para isso também. Elas são o guia que transforma a lei em ação de verdade. Mas, olha, lei e regra no papel são só uma parte da história. A verdadeira revolução aconteceu foi na mentalidade. Houve uma mudança radical na forma como a sociedade enxergava a relação entre o trabalho e o bem-estar. E isso mudou tudo. Essa comparação aqui mostra uma virada de chave gigantesca. A gente saiu de uma visão antiga da medicina do trabalho, onde o foco era na empresa e o objetivo era só controlar o afastamento para a pessoa voltar logo a produzir. Nessa visão, a pessoa era quase um objeto. E fomos para o modelo de saúde do trabalhador, onde o foco é na pessoa, o objetivo é eliminar os riscos na fonte e o trabalhador é um sujeito com direitos. A diferença é brutal.
E essa nova forma de pensar não caiu do céu, não. Foi conquistada na raça. O direito de saber quais perigos existem no seu trabalho, o poder de dizer não para uma tarefa que pode custar a sua vida, a chance de participar das decisões sobre a sua própria segurança. E isso não são só direitos numa lista, são verdadeiros troféus de uma longa batalha por dignidade. Agora vamos dar um salto para os dias de hoje e focar na linha de frente da segurança. O equipamento de proteção individual, o famoso EPI. É aqui que toda essa longa história encontra a nossa realidade do dia a dia. O EPI é basicamente a armadura do trabalhador moderno. É a última linha de defesa quando todos os outros sistemas de segurança não dão conta. Quando o perigo é inevitável, é o EPI que fica entre a pessoa e o dano, funcionando como um escudo contra o inesperado. E então o mundo parou. A pandemia de Covid-19 transformou o EPI de um termo de nicho, de um assunto de fábrica, em uma necessidade global. Do dia para a noite, todo mundo sabia o que era. Aquela imagem do profissional de saúde protegido da cabeça aos pés virou um ícone da nossa luta coletiva pela sobrevivência. A pandemia meio que transformou todo mundo em gestor de segurança. De repente, a gente estava avaliando o risco de ir ao supermercado, praticando o distanciamento para controlar o perigo e usando máscaras como nossos próprios EPIs. A longa batalha pela segurança no trabalho acabou virando a batalha pela nossa saúde diária. Embora a nossa análise termine por aqui, a história da segurança no trabalho continua sendo escrita todos os dias. É uma narrativa de progresso, movida pela inovação e por um compromisso de proteger o que é mais importante, as pessoas. Das fábricas escuras do passado até a crise de saúde global que a gente viveu, a jornada foi longa e cheia de desafios. E agora, numa era de novas tecnologias, trabalho remoto e desafios globais, fica a pergunta que vai definir o nosso futuro. Qual vai ser o próximo capítulo nessa busca por um mundo onde todo mundo possa trabalhar com segurança e dignidade?